Olá, tudo bem? Dieta sem glúten, sem lactose. O assunto é saúde de hoje, vai falar sobre o perigo de seguir dietas restritivas sem orientação médica. Para falar sobre o assunto, eu converso com o médico, o Dr. João Ricardo Duda, que é gastroenterologista. Obrigada pela presença, doutor. Posso agradecer. Qual é o risco, então, da pessoa que não tem nenhuma restrição alimentar, por moda, acabar aderindo a esse tipo de dieta? A gente usa o termo moda, né, justamente porque as pessoas acabam ouvindo, de repente, assim, informações que não são verdadeiras, né? Então, reportagens de profissionais, às vezes, não especializados ou apenas mídias sociais, internet, e as pessoas acabam acreditando naquilo como se fosse uma verdade absoluta, uma verdade científica, né? Então, qualquer tipo de dieta, ela pode implicar em prós e contras. Você pode estar pendendo a ingesta de nutrientes adequados, deixando de comer outros que são inadequados, mas também, ao mesmo tempo, você pode trazer riscos à sua saúde. Então, essa moda do dieta sem glúten talvez seja a mais relevante, e ela ocorre porque de início alguns artistas famosos ou outras pessoas acabaram entendendo que não deveriam comer, porque com isso eles estariam se sentindo melhor, mais dispostos, com melhora da pele, por questões estéticas, de beleza, emagrecimento. Mas esses doentes não são efetivamente aqueles que precisariam fazer uma dieta completamente isenta, restrita de glúten, que são os chamados doentes celíacos, né? E uma vez que você exerça esse tipo de alimentação, você vai deixar, por exemplo, vamos colocar o celíaco, o glúten em específico. Você vai estar deixando de ingerir muitas vezes fibras, que são grãos que contêm fibras. Isso é importante para a parte cardiovascular, para o funcionamento do intestino. Você vai às vezes estar trocando um açúcar que tem nas massas, pães, etc., por um açúcar de pior qualidade, como o açúcar dos doces ou mesmo desses produtos que eles chamam de gluten free. Então você vai de repente estar ingerindo mais açúcar, mais caloria, ou então trocando essa dieta por uma dieta mais proteica e mais gordurosa, e não necessariamente uma dieta mais saudável. Além disso, é sabido que a troca da farinha do trigo pela farinha de arroz, ela contém uma quantidade maior de um metal que é tóxico, um metal chamado arsênico, e outros alimentos que são isentos de glúten, vamos colocar como os frutos do mar, por exemplo. De repente você está fazendo uma dieta também mais rica em metais pesados, como o chumbo, o mercúrio, o cádmio. Então, além de alguns riscos no longo prazo desses chamados metais pesados, a dieta nem sempre é mais saudável. Ou seja, acaba que pode não compensar, né? Toda essa propaganda que tem do glúten free, né? Sem glúten, é toda uma propaganda, na verdade, que não tem essa especificidade como o senhor está falando, né? Essas características que as pessoas não pesam os prós e os contras, né? Trata-se de uma indústria, um mercado que não para de crescer, um mercado bilionário a nível mundial, e que é muito interessante para essa indústria vender esse tipo de produto, né? Então, diversas lojas especializadas cada vez mais oferecendo isso, o que é muito bom para o celíaco, que antes não tinha opções. Que tinha uma restrição alimentar difícil, grande, né? Mas esses que aderiram à moda, não necessariamente sendo os doentes celíacos, passam a entender que aquilo ali é algo que é bom para a sua saúde. O glúten nada mais é do que uma proteína que nós vamos ter no trigo, no centeio e na cevada, a qual, nesses pacientes que são chamados celíacos, vão implicar numa reação imunológica de agressão crônica ao intestino delgado, implicando em atrofia e má absorção. Isso para quem é celíaco. Gerando desnutrição, se ele for celíaco. Se ele não for celíaco, o fato dele comer glúten ou não, especula-se que o glúten possa trazer esses malefícios. Até hoje, do ponto de vista científico, a
medicina nunca provou nada disso. Por mais que possam ter modificado o glúten ao longo do tempo, geneticamente, etc., mas nós não temos nenhuma prova nesse sentido de que o glúten realmente vai trazer danos à saúde. O que a gente ouve até nessa propaganda, né, é a demonização do glúten, como se o glúten fosse alguma coisa ruim para a saúde. Isso. Não é. Então, tem esse aspecto e o aspecto de sintomas. Alguns pacientes falam, mas quando eu deixo de comer massas, trigo, pães, eu me sinto melhor. Então, aí você entra numa outra esfera, que seria a fermentação que esses alimentos vão implicar em indivíduos mais sensíveis. E essa fermentação não é o glúten que causa. Quem causa são os carboidratos presentes no trigo, predominantemente no trigo, mas pode haver também na cevada, no centeio também. Aquele pãozinho, aquela... Exatamente. Para indivíduos que também teriam sensibilidade de fermentação a outros carboidratos, como daí você vai ter também da própria lactose, você vai achar carboidratos em vegetais como o feijão, como frutas como a maçã, a pera, a cebola, o mel. Então esses carboidratos, que são açúcares, mas que não são o açúcar ruim, é um açúcar bom, porque até ele é mal absorvido. Sendo mal absorvido, eu absorvo menos açúcar, ou seja, eu estou diminuindo, não estou aumentando tanto minha glicemia, não estou tendo os males do açúcar, que o açúcar refinado, que, né, vamos colocar a glicose em si, ela é o grande vilão hoje de todos os males da saúde em termos de dieta, é o açúcar. Então, se eu tenho menor absorção de açúcar no meu intestino, eu vou ter maior fermentação, porque essa minha microbiota, minha flora intestinal, ela vai vai aproveitar desse açúcar mal absorvido pelo intestino e se alimentar dele. Toda alimentação de bactéria, nós temos bilhões no nosso intestino, ela é feita por fermentação. E boa parte da fermentação vai gerar, obviamente, gases. Né? Nós temos formação de gases no intestino. A pessoa fala, mas eu estou me sentindo inchado. Sim, porque é um açúcar que não foi bem absorvido, as bactérias estão se alimentando deles e não necessariamente isso é doença. Isso, na maioria das vezes, é apenas um sintoma. Uma sensibilidade. E aí a sensibilidade justamente é aqueles indivíduos que podem ter mais fermentação e não se incomodar nem um pouco com isso, solta os gases e pronto, e outros que acham que aquilo para eles é um inferno, é um terror, é o fim do mundo, porque eles sofrem realmente. Muitas dores, a barriga realmente, o abdômen fica bastante distendido, eles têm alterações de hábitos intestinais, como constipação, diarreia. Vamos usar o termo carboidrato, que é um açúcar, mas o açúcar bom. Vamos colocar o açúcar dos vegetais. Vamos pegar uma fruta, por exemplo. A fruta tem açúcar, mas ela não é 100% absorvida. A gente não consegue chupar aquele açúcar igual quando a gente chupa na Coca-Cola, chupar, entre aspas, o intestino, se fosse absorção de forma plena, né? Então, um açúcar refinado, quando a gente coloca o açúcar branco em alguma coisa, toma coca, chocolate, um doce que tem esse açúcar refinado, efetivamente, ele é completamente absorvido. Se eu como frutas, se eu como um feijão, se eu como o trigo, efetivamente, esse açúcar chamado carboidrato não é plenamente absorvido. Daí é que pode ter essa... Pode haver sintomas, mas não necessariamente pelo contrário, esse é um açúcar bom. Em vez de a gente ingerir açúcar refinado, seria mais interessante que nós ingeríssemos frutas, verduras, etc., que também tem açúcar, mas é um açúcar dos vegetais, que a gente não absorve completamente. Quem que vai gostar desses alimentos? As nossas bactérias do nosso intestino. E elas trabalham por digestão, por fermentação. Havendo fermentação, vai haver gases. Esse é o processo. Esse é o processo. O indivíduo vai entender aquilo como algo que não é bom, mas não traz... É natural, né? Natural, acontece isso. Então, em poucas palavras, o glúten só faz mal para quem é celíaco. Exatamente. O glúten só é mal para quem é celíaco. Existe um grupo aí, que vamos colocar percentual de doentes celíacos na nossa população em torno de 1%, 1,5%, talvez assim uma outra parcela um pouquinho mais do que isso, 1,5% a 2% da nossa população, que tem a sensibilidade a glúten não celíaca. É aquele indivíduo cujos marcadores, os testes, os exames para a doença celíaca, eles não vêm positivos, eles vêm negativos, e esse indivíduo não causa o dano ao intestino
quando come glúten igual ao celíaco, porém os sintomas desse paciente com glúten são extremamente severos e semelhantes ao celíaco. Então, esse grupo de pacientes ele foi agora entendido como uma nova segmentação. Mas assim, eu acho que não cabe aqui a gente falar a respeito. Eu acho que a gente tem que entender que tem o celíaco e tem o pessoal que gosta de tirar glúten da dieta por outros motivos. Muitos por estética, por entender que faz bem à saúde, e muitos porque tem sintomas. Esses que têm sintomas se devem ao fato da fermentação, de serem mais sensíveis. E esse indivíduo que é mais sensível e fermenta mais, quase sempre esse tipo de processo intestinal vai se dever ao sistema nervoso daquele indivíduo que passou por um estresse grande, que é ansioso, que tem problemas familiares, alguém está muito doente na família ou tem isso já desde a infância. Ou então a gente pode pensar em indivíduos que também têm alguma influência nessa microbiota, nessa flora intestinal decorrente do uso crônico de antibióticos ou infecções intestinais recorrentes. Então essas são outras possibilidades, mas na grande maioria pacientes que têm sensibilidade no aparelho digestivo, e a gente fala principalmente de estômago e intestinos, esse quadro se deve a uma interação que nós chamamos de eixo cérebro-gastrointestinal. Cérebro gastrointestinal. Esses órgãos eles estão extremamente ligados e aí o reflexo do sistema nervoso vai aparecer no trato digestivo. E aí o paciente vai quase sempre querer culpar a dieta por aquilo, porque ele não consegue fazer essa ligação, ele não compreende que existe uma doença, uma síndrome conhecida como distúrbios funcionais gastrointestinais, que são nada mais nada menos do que as manifestações do sistema nervoso no aparelho digestivo. E a lactose, doutora, a dieta sem a lactose, ela acaba também sendo recomendada cientificamente para quem tem problema com açúcar? Com essa intolerância? Então aí a gente entra numa outra entidade. Quando você fala em intolerância, é diferente da doença, né? A gente não chama doença do leite, nada disso. A doença celíaca efetivamente é uma doença. É concreta, não tem nível, ela é concreta, a pessoa tem. A pessoa vai desenvolver doença séria, pode morrer disso, se ele continuar comendo glúten, entendeu? Então, agora, no intolerante à lactose, ele vai ter sintomas. Então, eu ingiro um açúcar, mas cuja absorção é menor, chamado lactose, é menor porque eu produzo uma enzima chamada lactase em menor quantidade. Sim. Então, se eu tenho menor produção de lactase, eu absorvo menos lactose e essa lactose vai me gerar sintomas, como dor, distensão, diarreia, constipação, náuseas. Então, essa lactose, que é o açúcar do leite, pode ou não gerar sintomas. Esse paciente que é intolerante à lactose, se ele deseja melhorar os seus sintomas, hoje nós temos os produtos que já são adicionados de lactase, que é a enzima que o indivíduo não produz. Pode até comprar em farmácia, né? Ou comprar enzima em farmácia, ou evita-se a lactose. É melhor que a gente compre produtos sem lactose ou tome lactase, principalmente as mulheres, do que simplesmente faça a abolição do leite e seus derivados. Por quê, doutor? Porque é ali que vai ter a fonte de cálcio, vitamina D e proteínas. Então não pode tirar então, 100%. Quando você entende que isso deve ser restrito 100%, você tem que ter um cuidado com esses nutrientes. Então, em tese, é melhor você dar a enzima ou tomar sem lactose para não haver o descuido com cálcio, vitamina D, porque a mulher vai desenvolver mais osteoporose, doenças dos ossos. Quais são as consequências a médio e longo prazo das pessoas que fazem essas dietas sem uma recomendação médica, doutor? Elas podem apresentar que tipo de problemas? Uma gama grande, né? Essa causa, a gente fala dieta, a gente lembra muito de nutricionista, certo? Sim. Eu acho que tem que ter um trabalho em conjunto. Então, o nutricionista é aquele que vai gerar o balanço nutricional. Então, esses nutrientes têm que ser ingeridos, a remoção desses alimentos para você pode trazer algum benefício nos seus sintomas, ou se você é celíaco, você não pode comer mais o glúten e, portanto, como que nós vamos fazer para trabalhar, para você não fazer uma dieta que traga prejuízo para você, Então, o nutricionista tem essa função, mas o médico é aquele que
deve ser o comandante do processo, né? Ele que conhece o doente como um todo, né? Ele que é o responsável pelo organismo e não só pela dieta, né? Então, se a gente já menciona que eu preciso de um médico e de um nutricionista, que dirá o indivíduo sozinho lendo na internet e tal. Então isso obviamente não é recomendável. E a gente entende que se o paciente deseja ter instruções, que busque os profissionais, afinal são tão fáceis de acessar, porque não é difícil. E a dieta restritiva é apenas para aquelas pessoas que realmente passaram por um médico, passaram por orientação médica, podem fazer esse tipo de restrição? Para resumir, né? Assim, se eu tenho intolerância à lactose, eu deveria ter alguma restrição conforme a minha intolerância e eu posso usar enzima. Doente celíaco não deve ingerir glúten, deve ter um médico e um nutricionista acompanhando. Os outros pacientes que têm sintomas ou desejam fazer dietas, que seja orientado, né? Para que você não tenha desbalanços nutricionais e até uma piora, né? Estou comendo mais carboidrato, mais açúcar, sem saber que eu estou comendo, eu estou achando... Uma vez me falaram, né, que... E é comum, recomendado por profissionais. Você deve tomar leite sem lactose para emagrecer, mas na verdade o leite, ele não é sem a lactose, ele tem a enzima lactase para você absorver a lactose e não gerar o sintoma da intolerância. Então você não vai emagrecer, você pode até engordar com leite sem lactose. Então isso tudo são vários detalhes e que para haver o conhecimento a respeito exige estudo, exige preparação, não é uma coisa tão simples. Conhecimento, né? Obrigada então pelas explicações, Dr. João. Dr. João, até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, muito obrigado. Obrigada a você aí de casa também. Até uma próxima.